É frescura a Thelma Assis levar até o fim um processo de injúria racial por uma coisa que aconteceu há 6 anos atrás? É justo? É plausível? É coerente? É sensato? Justifica? Eu vou dizer o que eu penso sobre isso e, bem, eu vou arcar com qualquer responsabilidade pelo que eu disser aqui, porque o que eu vou dizer vai ser exatamente o que eu penso e como eu vejo esse assunto. Eu estava na minha pré-adolescência, na segunda metade dos anos 90, quando o racismo foi finalmente tratado como crime no Brasil. A gente está falando aí, assim, de 95, 96, 97, alguma coisa entre 95 e 98. Foi nesse período e assim, quando o racismo foi criminalizado no Brasil, surgiram várias questões. Então, por exemplo, é preto ou negro? Então, a comunidade preta, a comunidade negra é porque a comunidade negra escolheu a palavra negro ao invés de preto, porque o preto tinha essa percepção que preto tem nos Estados Unidos, portanto, black. Se você usar uma palavra com N para se referir a uma pessoa preta nos Estados Unidos, essa pessoa vai te dar um soco na cara. E você vai ser um escândalo. O país inteiro vai parar porque você usou essa palavra. Aqui no Brasil, as pessoas escolheram essa palavra. Por quê? Porque o termo preto era usado na época da escravidão para se referir ao preto comportado, ao preto que obedece. Esse aqui é o meu preto. Agora, esse negro aí, essa negra fujona, esse negro malandro, essa negra não sei o que, era assim que acontecia. E aí, sim, isso foram pessoas pretas que me explicaram. E que, inclusive, isso a gente aprendia na sala de aula. Porque quando o racismo se tornou crime no Brasil, a gente tinha todos os dias debates sobre isso na escola. Então a gente tinha na aula de história, a gente ia falar sobre isso, a gente ia falar sobre isso na aula de português, portanto a gente ia falar sobre várias questões em pontos de vista diferentes da ausência do reconhecimento da contribuição da população preta na arte. Então a gente, naqueles 2, 3 anos em que o racismo foi criminalizado, todos os dias você ia ligar a televisão e todos os dias ia falar sobre isso. E aí, assim, falar sobre isso o quê? Falar sobre isso como? De que jeito? Qual que tom? Qual que é a... Assim, a gente tinha que fazer trabalho de escola. Se eu procurar aqui em alguma caixa, alguma coisa, talvez eu até ache trabalho de escola sobre os danos emocionais e psicológicos causados à cabeça de uma pessoa preta por sofrer racismo. E o que acontece? Naquela época, a minha família, do lado do meu pai, é muita gente portuguesa. Do lado da minha mãe, tem muita gente, assim, com cara e cor de índio. Lá do meu pai, era todo mundo branco. A minha avó Angelina, se você for ver a mãe da minha mãe, ela tem cara de índia. Pele bem escura, já morreu. E da linhagem da minha avó, existem pessoas pretas também que eu sei. Portanto, tá aqui dentro, mas não tá aqui fora. Então essa experiência eu não vivi. Mas o que eu posso dizer é que na escola, todos os dias, a gente discutia isso nos anos 90. E aí, racismo ia ser assunto no programa do Gugu, no Domingo Legal, ia ser assunto no Faustão, ia ser assunto no Note a Note, que era o programa que a Ana Maria Braga apresentava. Na Record, antes de ir para a Globo, ia ser assunto, racismo ia ser assunto no Mulheres, da Gazeta, ia ser assunto no Aqui Agora, no SBT, na época não tinha Ratinho ainda, ou já tinha, não sei. Ratinho estava acho que na Gazeta. Enfim,
A gente falava sobre isso todo dia. O que significa que quando eu voltava para casa e eu ouvia um monte do que a gente entendia naquela época por piada de preto, de repente eu comecei a sentir vergonha, porque eu ria. E aí entra o racismo estrutural também, porque o racismo estrutural, ele é muito falado sobre o ambiente hostil que o preto visita quando acessa qualquer posto social da nossa sociedade. Quando ele acessa um médico, quando ele vai para a escola, quando ele vai para o ônibus, quando ele procura um emprego. Só que a questão é, a gente nunca fala muito ou se aprofunda no racismo estrutural assim, na ausência da pessoa preta desse lugar. Então, de repente, como isso era assunto, eu começo a perceber assim, tipo algumas inconsistências, como por exemplo, os meus avós terem vários amigos que eram pessoas pretas, mas que dentro de casa eles faziam comentário racista. Só que esse comentário racista era para pretos no geral. Não era para esse preto que eu gosto, para essa preta que é minha amiga, para essa preta aqui que vai na mesma igreja que eu, para essa preta aqui que frequenta ali o mesmo mercado que eu, a vizinha preta que às vezes eu chamo para tomar um café aqui, ou eu vou lá na casa dela, que é amiga de verdade. O racismo é sobre os pretos que estão por aí, não sobre essa pessoa preta que eu gosto. Só que aí o que acontece é que essa pessoa que é preta que eu gosto são os pretos que estão por aí das outras pessoas que não conhecem essa pessoa. E aí, então assim, quando eu começo a perceber isso, eu começo a sentir vergonha da forma com que era normal fazer piada que se referia a pessoas pretas chamando de macaco, por exemplo. Porque aí assim, eu ia pra escola e eu ia ser chamado de viado. E dói. E assim, e de repente eu começo a perceber como quando eu começo a entrar nessa pré-adolescência e eu começo a sofrer discriminações pelas minhas próprias questões, eu começo a ter uma noção assim, tá, é isso que é ser vítima de preconceito. É ruim, dói, é humilhante. Agora, quando a gente estudava sobre racismo na escola, a gente ia entender, por exemplo, assim, da questão da desumanidade e da dor que isso causa e do trauma que isso causa, você pensar que você vai ser uma criança preta que a sua avó no dia que ela estiver num hospital, o hospital vai usar menos ou não vai usar anestesia para fazer uma costura na pele dela, porque ela é preta, vamos gastar anestesia com ela. Então, quando você pensa isso, e você tem a sua mãe, a sua avó, você tem as pessoas que são o mundo para você, e você é uma criança que ainda não vivenciou o mundo, mas você começa a crescer percebendo que aquelas pessoas que são tudo para você não têm valor para o mundo. Isso é traumático. E agora sim, eu vou falar uma questão pessoal minha com relação a ter sofrido, assim, tipo, eu sofri tentativa de linchamento, de espancamento, eu recebi ameaça de morte na escola por ser um menino afeminado. E então eu fui mascarando isso cada vez mais ao ponto de me tornar a pessoa mais passável que eu pudesse. A questão, assim, quando eu tô naquele ambiente, assim, às vezes eu ia estar rindo, tô conversando com amigos, tô me divertindo, tô num momento legal, tô num momento saudável, tô num momento feliz, eu tô num momento de autenticidade. E uma pessoa do nada ia assim, fala que nem homem, pronto, de repente eu ia parar de falar. E aquilo ia fazer assim, ia estragar o meu dia pro resto do dia. De repente agora eu tô com medo de rir. De repente agora eu tô com medo de conversar. Eu tô com medo de me sentir à vontade. De repente agora eu tenho que começar a me observar e observar tudo a meu respeito para começar a tentar travar qualquer trejeito. Então eu começo a me tornar uma pessoa assim, que passa 100% do tempo tentando prestar atenção no jeito que eu tô falando, no jeito que eu tô me mexendo. Então eu percebo que a minha mão tá meio molenga, tipo, eu tenho que começar a travar tudo. E assim, e é uma coisa
Isso se torna um- uma pressão psicológica tão grande. E aí, assim, eu lembro uma vez que foi aniversário de uma amiga, da Mônica, que ela era, assim, das amigas da minha irmã, ela era a que eu mais gostava. E aí eu não quis ir no aniversário da Mônica porque o irmão dela foi uma das pessoas que mais fez bullying comigo. Na minha infância, na minha pré-adolescência e na minha adolescência. E aí a minha irmã foi lá, e aí a Mônica, que gostava muito de mim, falou assim: ah, não, mas cadê o Alex? Chama lá o Alex. Vai lá, busca o seu irmão, poxa vida, por que ele não tá aqui no meu aniversário, não sei o quê. E eu desconversando porque eu não queria ir lá, porque assim, tipo, não tinha uma vez que eu chegasse perto do irmão dela que ele não ia me humilhar, que ele não ia ser muito mal. E aí, assim, ele, tipo assim, engravidou uma menina com, acho que ele tinha 17 anos, não sei. E aí, então, ele tinha 18 anos, ou seja, eu já tava com uns 20 quando isso aconteceu. Foi, acho que, tipo, 2007, final de 2007. Provavelmente foi isso. Portanto, eu já tinha 21 anos. 21 anos! E olha que situação ridícula. Aí eu vou na casa dessa amiga, porque a minha irmã vem aqui, e a outra amiga, a Gislene, e elas insistem, e aí eu vou. Ele, com o filhinho dele, com uns 3 aninhos, ele, no tédio dele, ele ensina o filho dele a me chamar de bicha, pra ser engraçado. E aí ele faz isso na frente de todo mundo. E eu assim, tipo... Por isso que eu não queria pôr os pés na casa da Mônica. Porque o irmão dela é uma pessoa horrível. Talvez ele seja legal com todas as outras pessoas do planeta. Mas comigo ele sempre foi mal. E eu não quero pôr os pés ali. Eu vou sempre ficar feliz cada vez que a Mônica entrar aqui na nossa casa. Mas eu não quero entrar na casa dela. Eu não quero porque é um ambiente hostil, porque existe uma pessoa naquela casa que gosta de me tratar com carinho e com respeito. E aí, quando uma coisa dessas acontecia, cara, ia ser um constrangimento público. Ia ser uma coisa assim que eu ia ter que fazer de conta que aquilo não me ofendeu. Eu ia ter que fazer de conta que eu não me importei com isso. Então, assim, o esforço de fazer de conta que isso não significa nada é tão humilhante. Na verdade, o esforço de fazer de conta, de você tentar ser aquela pessoa adulta que não vai reagir a isso, para que você não perca o seu dia e principalmente para que as outras pessoas não tentem mudar de assunto e quem sabe até esquecer que isso aconteceu com você. Esse esforço é tão claustrofóbico, é tão humilhante, é uma coisa assim, tipo, aí eu ia chegar em casa e ia começar a chorar e falar assim, tá vendo? E aí eu ia ter pensamento suicida, e eu ia ter depressão, e eu ia ter isso. E a questão da pessoa preta é assim, pô, a pessoa faz um esforço absurdo para se tornar um médico, para se tornar a pessoa faz um esforço absurdo para se tornar alguém capaz de pagar imposto e contribuir com o desenvolvimento da sociedade e manter o sistema forte, crescendo, ativo. A pessoa faz todo o esforço que ela tem, que ela pode, para contribuir, se tornando um bom médico, um bom enfermeiro, enfermeira, um bom professor, um bom frentista, um bom taxista, um bom motorista de ônibus, um bom cobrador. A pessoa está fazendo todo o esforço para ser um bom carteiro, um bom advogado, um bom promotor de justiça, um bom ou boa ministro do Supremo Tribunal Federal. Essa pessoa faz todo esse esforço e a pessoa prova esse valor para si, e quando um comentário cretino dizendo assim, ah, só tá popular porque é preta, coitadinha. Quando uma coisa dessas acontece, é como se todo o esforço que essa pessoa fez para provar para si que ela não é apenas o estigma da sua cor, o vexame imposto à cor da sua pele, ou ao seu trejeito afeminado, ou ao trejeito masculinizado
que algumas mulheres podem ter, quando a pessoa faz um esforço enorme para ser boa em alguma coisa, e aí de repente tipo, a pessoa é reduzida e não significa nada, nesse momento, o que acontece no nosso cérebro quando tudo que a gente é resumido à agressão de um preconceito, o que acontece com a gente é tudo que a gente passou é revivido naquele momento. Todo tipo de constrangimento, todo tipo de humilhação. E aí quando a pessoa está tendo essa experiência na frente de todo mundo, é como você ser uma pessoa LGBT e se arrancar do armário em rede nacional. Só porque uma pessoa quer o barulho do seu constrangimento, da atenção que isso pode render, do dinheiro que ela pode ganhar com isso. Ou seja, é uma exploração. No caso da Thelma, era simplesmente um comentário infeliz. Só que esse comentário infeliz não passa de um ato falho. Não passa de um ato falho porque esse pensamento, ele acontece com frequência na privacidade. E é por isso que o ato falho acaba acontecendo. Aqui a gente chega num ponto onde, lá na época do Big Brother da Carol Conká, eu gravei um vídeo onde eu falava por que eu sou tão terminantemente contra a cultura do cancelamento. Por causa disso. Porque aí a gente cancela os artistas, a gente os constrange, cobra um posicionamento, cobra uma resposta, cobra um pedido de desculpas, cobra autocrítica. Sabe o que a gente está fazendo? A gente está criando uma geração de artistas, de celebridades, de jornalistas e de pessoas públicas que tem medo das consequências de dizer a coisa errada. Portanto, 90% de tudo que a gente ouve de pessoas fazendo discurso antirracista, pró-LGBT, não é sincero. Por isso que, assim, vai ser contraditório o que eu vou dizer agora, mas há mais dignidade nos absurdos que a gente ouve a Jojo Todinho ou a J.K. Rowling dizerem hoje, do que em muitas daquelas pessoas que se dizem nos apoiar. Porque se ela não disser isso e se manifestar todas as vezes que alguma coisa acontecer, ela vai ser cobrada, vai ser condenada, vai ser linchada. Então ela vai apenas dizer para passar direto pelo assunto. E aí a gente está, portanto, não só fazendo com que as personalidades públicas sejam menos sinceras do que realmente poderiam ou deveriam ser, mas a gente, no lugar do público, observando as pessoas, está também construindo um mundo onde a gente não está mais sabendo como que as pessoas realmente pensam sobre as coisas. E aí a gente está, portanto, se tornando um monte de criança que chora por qualquer coisa. O que aconteceu com a Thelma não é qualquer coisa. Porque ela passa por isso publicamente. E quando ela passa por isso publicamente, é como se todas as indignidades de, por exemplo, uma criança preta que tem o maior orgulho do pai gentil, generoso, trabalhador, responsável, ético, que ensina bons valores sobre a vida. Essa criança vê o seu pai levando um enquadro da polícia e sendo tratado como merda. Só porque é preto. E essa criança ter 4 anos de idade e ter essa imagem na sua cabeça é traumatizante. Quando você faz um comentáriozinho que está falando sobre um aspecto do preconceito, o botão que você aperta faz com que
todos os filmes que a pessoa tem aqui, de tudo que ela viveu e viu, toquem ao mesmo tempo. E aí, quando você faz isso na frente de todo mundo, você faz isso publicamente, é desmoralizante. Especialmente porque é um esforço tão grande que quem passa por qualquer tipo de discriminação faz para provar para si mesmo que a sua existência vai além da definição feita com base naquele aspecto que a torna diferente do grupo majoritário no ambiente em que a pessoa estiver. Então, não é frescura e qualquer pessoa com 40 anos de idade não tem desculpa para ser racista. Qualquer pessoa da minha geração estudou o assunto na escola, assistiu MTV e assistiu Barraco MTV, tendo pelo menos uns 3, 4, 5 programas diferentes do Barraco MTV, falando sobre racismo, falando sobre essas coisas, sobre essas questões, citando esse tipo de exemplo que aconteceu agora, inclusive. Se vocês assistirem, procurarem algum programa do Barraco, vocês vão ver que tudo que aconteceu nessa situação era discutido ali em detalhes e com exemplos idênticos. Barraco MTV, Planeta Xuxa, Note a Note, programas jornalísticos, Jornal Nacional, Globo Repórter, novelas iam abordar racismo. Assim, eu tinha que bater boca com os meus avós com frequência por conta disso. E eu batia. E, eventualmente, algumas das pessoas, que a minha avó especialmente, mais criou vínculo emocional e afetivo foram pessoas pretas. E ela chegou a lembrar que eu brigava com ela por causa disso. Porque parece uma percepção cristalizada que a pessoa faz do que o mundo é. Mas não é assim, não. Ninguém tem desculpa. Acho que agora eu fico por aqui. Um beijo. E que pena que isso aconteceu com a Thelma. Mas que bom que esse processo aconteceu. Mas se ela não tivesse ganhado o processo, isso nem assunto seria. E é aqui que a gente questiona a sinceridade de todo mundo que apoia a pessoa que fez isso. Contudo, a pessoa tem o direito, sim, de melhorar e de ter outra chance. Mas as circunstâncias fazem a gente olhar com um pouquinho menos afeto para muita gente que a gente sempre admirou. Agora eu fico por aqui. Tchau.